Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez o pós-jogo de Botafogo 0, Bangu 0. Tá? Ontem o Botafogo perdeu uma grande oportunidade de vencer. Era importante vencer esse jogo contra o Bangu, porque o Botafogo já está com uma moral muito elevada, tá? Mas era melhor chegar com essa moral mais elevada ainda no clássico contra o Vasco, tá? Mas não foi o que aconteceu. O Botafogo hoje foi muito mal, sem inspiração nenhuma. Realmente, como vocês viram na thumb, deu sono a partida, mas a gente tem que dar um crédito também, né? O Botafogo veio cansado, já pegou logo esse jogo contra o Bangu, que era sim um jogo importante, afinal de contas a vitória dava a liderança provisória ao Botafogo, tá? Mas o meio de campo do Botafogo hoje não esteve bem. O setor de criação do Botafogo não esteve bem, né? O Varley muito mal na partida hoje. O Zé Wellison, quando ele entra no Botafogo, nunca pensei que eu fosse dizer isso, né? Mas quando ele entra no Botafogo no lugar do Luiz Otávio, ele deixa o Botafogo um pouco mais engessado, um pouco menos criativo. Então talvez um erro tenha começado aí. Tá? Não que o Luiz Otávio seja essa maravilha toda, porque não é. Mas no vídeo anterior eu já tinha dito que o Pedro Castro ele dá uma dinâmica de jogo que facilita o Luiz Otávio. Então o time acaba ficando um pouco melhor. O grande problema também foi o Pedro Castro ter saído. Não sei nem por que ele voltou a campo, ele já deveria ter sido substituído logo, porque início de temporada uma lesão pode se agravar com muita facilidade, né? Mas, ok, vamos falar do setor ofensivo do Botafogo. Sem inspiração nenhuma, isso prejudica o Matheus Babi. Também em vídeos anteriores eu já tinha dito para vocês o quê? Que quando o setor de criação do Botafogo não está bem, o Matheus Babi vai sumir. O Matheus Babi, ele consegue ser um jogador nota 10 e um jogador nota 1 por conta disso. Quando a bola chega nele, ele é um jogador nota 10, ele é fatal, ele vai matar, de 3 chances ele vai matar 2. Isso é fato. Mas quando a bola não chega, ele passa a ser um jogador nota 1. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue sair da área. Hoje, para mim, era um jogo que o Rafael Navarro poderia já ter começado o segundo tempo, porque estava claro no jogo que o Bangu fez uma partida de equilíbrio com o Botafogo no primeiro tempo. Se saísse um gol, beleza, tranquilo. Mas no segundo tempo, a gente sabia que o Bangu ia segurar o jogo, ia se defender como se fosse a última partida da vida deles. Então, eu abriria o time do Botafogo. Eu tiraria o Matheus Babi e colocaria um jogador um pouco mais ofensivo no lugar do José Wellison. Por exemplo, no lugar do José Wellison entrou o Luiz Otávio. Eu não colocaria o Luiz Otávio, eu colocaria pelo menos o Kaique. Porque o Kaique, em alguns jogos que entrou, ele já tinha mostrado que tinha uma boa dinâmica de jogo, que ele era um pouco mais ofensivo, um pouco mais ousado, né? E assim, ele finaliza até também, pode levar perigo numa finalização. Então eu colocaria o Kaique. Pensei até durante o jogo no Cezinha. Mas aí eu pensei assim, olha, o Cezinha nas partidas que entrou, ele não foi esse cara todo. E ele é um moleque ainda, moleque da base, não da base do Botafogo, mas moleque da base do futebol brasileiro. Então eu não colocaria, né? Nesse momento do jogo, eu colocaria o Kaique, porque o Kaique consegue fazer pelo menos uma dupla função, né? E aí eu conseguiria abrir um pouco mais o time. Por quê? Porque o Navarro, na vaga do Babi, sairia um pouco mais da área e daria a opção de um toque rápido do Varley ou do Enio para o Rafael Navarro, que finaliza muito bem de fora da área, né? Então, eu acho que as modificações
do Marcelo Chamusca não chamuscaram o time, né? Mas é um cara que está há 10 dias no comando do Botafogo. O que a gente pode cobrar de um técnico em 10 dias de trabalho? Como eu disse lá no stories do Instagram do Memória Alvinegra, neste início de trabalho, o trabalho do Marcelo Chamusca é bom. Tá? O trabalho dele é bom. Só que pode ficar melhor. Lógico. Não dá pra gente dizer que não dá pra avaliar um trabalho de 10 dias. Não. Que dá. Mas a gente tem que avaliar pensando que tá bom? Tá. Mas pode melhorar. Essa é a questão aqui. O Botafogo agora vai ter uma semana cheia para treinar e conversar para enfrentar o Vasco no próximo fim de semana. E aí a gente vai ver se esses treinos durante a semana cheia, se essas conversas deram resultado. Uma atuação que eu quero pontuar aqui, Douglas Borges. Mais uma vez, muito bem na partida e ainda fez uma defesa difícil que evitou um gol do Bangu. O Bangu poderia de repente ter saído com a vitória se não fosse o Douglas Borges fazer a defesa ali e salvar o Botafogo. Tá se mostrando realmente um bom goleiro, a camisa não pesou, ele tá usando simplesmente a camisa, claro, outro modelo, tá gente? Mas ele está usando exatamente a camisa que foi usada por Jefferson e Gatito, tá? Olha a pressão que essa camisa de goleiro do Botafogo tem, né? Por aí você já vê que personalidade o cara tem. E um conselho, se eu tivesse lá dentro, que eu queria dar pro Douglas Borges, terminou de treinar, pega o Flávio Tênis, conversa com ele por uma hora. O Flávio Tênis é um gênio. O Flávio Tênis formou grandes goleiros. E o Douglas Borges, sendo lapidado pelo Flávio Tênis, pode ser muito melhor, mas muito melhor, infinitamente mais. Pode fazer mais a diferença. Então eu acho que ele deveria conversar um pouco mais com o Flávio Tênis. Falando do jogo de novo, no segundo tempo, né, o primeiro tempo foi muito ruim, muito abaixo. Mas no segundo tempo, a gente já viu, mesmo com as substituições, no meu gosto, erradas, né? Se é que a gente pode falar que a substituição foi errada de um cara que está há 10 dias no comando do clube, né? Mas eu acho que talvez tenham sido equivocadas, na minha opinião. Eu teria feito de outra forma, tá? Mas no segundo tempo, com as substituições, o Botafogo conseguiu ser um pouquinho mais ofensivo e um pouquinho mais efetivo na frente. Teve uma ou duas chances ali de marcar, né? Mas uma ou duas chances de marcar num segundo tempo de 45 minutos, com Babila na frente, é pouco, né? E começou a abusar muito das jogadas aéreas. À torta e à direito. Eles não estavam levantando a bola procurando o Babi. Eles estavam levantando a bola procurando qualquer um. Não, levanta na área porque alguma coisa vai acontecer. E não é assim. Mas pelo menos o Botafogo conseguiu ser um pouquinho mais ofensivo, não. Conseguiu ser um pouquinho mais efetivo. Tá? Mesmo assim, no segundo tempo, mesmo o Botafogo merecendo mais a vitória que o Bangu, que passou 45 minutos apenas se defendendo, o Botafogo não conseguiu sair com a vitória por um motivo: falta de ímpeto. Talvez, se o Botafogo tivesse mudado a forma de jogar e se os jogadores tivessem feito a leitura correta do jogo, de que o Bangu estava muito atrás, que eles poderiam sair para o jogo, talvez a gente pudesse ter saído com a vitória. E aí é que entra aquela questão que eu falei logo no início do vídeo. Eu, com certeza, eu teria feito alguma abertura de jogo no Botafogo. O Botafogo afunilou muito o jogo pelo meio. E no segundo tempo, abusou demais das jogadas aéreas. Não adianta a gente aqui também chegar e falar: mas faltou os laterais descerem, então subirem ao ataque também. Não, não faltou. A gente tem que saber que é o Jonathan, que é aquilo, ele é defensivo, é nisso que o Marcelo Chamusca acredita. E a gente tem que entender que o Souza na esquerda está improvisado, ele é zagueiro. Então não peçam que eles tenham o cacuete
ofensivo, porque não terão. Isso é fato. Eles não vão ter esse cacuete ofensivo. Eles não são, como eu disse no vídeo anterior, eles não são Marcelo, eles não são Daniel Alves, eles não são Cafu, eles não são Jorginho. Esquece. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O que fez com que o Botafogo não vencesse hoje não foi o fato dos laterais não subirem ao ataque. Foi o fato do meio de campo do Botafogo, do setor criativo do Botafogo, ter sido inoperante na partida de hoje. Então, gente, é isso aí. Essa é a minha opinião do jogo. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal quem não está inscrito. Deixa o like. E comentou, ganhou um coraçãozinho aqui desse cara. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.